Olá, companheiras e companheiros, irmãs e irmãos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Estou muito feliz por mais uma oportunidade de servir, de estudarmos juntos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e por isso quero agradecer aos companheiros da casa, Ivair, Bia, aos demais companheiros dessa casa querida, que nos permitem hoje estar aqui em serviço através dessa alternativa tecnológica. Meu nome é Daniel Oliveira. Hoje temos por objetivo falar sobre serenidade. E dentro desse tema serenidade, ressaltar o quanto de instrumentos que a doutrina espírita nos fornece para a conquista, manutenção e desenvolvimento da serenidade. Além disso, ressaltar a importância da serenidade para a nossa saúde, e saúde no sentido amplo da palavra, não somente saúde física. Antes de nós começarmos o estudo propriamente dito, gostaria de fazer uma leitura para que nos ambientemos, tendo em seguida uma prece, para que nós então comecemos a desenvolver o estudo desse nosso encontro de hoje. Eu escolhi como leitura para que nos ambientemos uma passagem de uma das obras de Allan Kardec, de um dos livros codificados, organizados pelo nosso irmão Allan Kardec, intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 6, que chama-se O Cristo Consolador. Lá no finalzinho do capítulo tem o item 8, que é uma mensagem do Espírito de Verdade. É uma mensagem do ano de 1863. Foi essa mensagem que eu escolhi para que ambientemos o nosso encontro de hoje. Diz o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e, por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Abnegação, o desprendimento, devotamento, a dedicação. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso, ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Dessa forma, companheiras e companheiros, gostaria de convidar a todos para que nós, em postura de prece, possamos agradecer a Deus, nosso Pai de amor eterno, possamos agradecer a Jesus, esse nosso irmão maior, esse nosso companheiro de todas as horas, agradecer também aos nossos benfeitores por essa oportunidade, pelas oportunidades desafiadoras de nossas vidas, que testam a nossa serenidade, agradecer por esse encontro, reconhecer, Jesus, o teu amor inseparável de nós, irmãos menores do planeta Terra, e te pedir, e aos nossos benfeitores,
que hoje possamos ter mais um encontro útil e, se possível, agradável para o nosso engrandecimento intelecto e principalmente moral, baseado no teu Evangelho de amor, na tua santa doutrina espírita. Muito obrigado, graças a Deus. Então, irmãs e irmãos, como falamos, o tema de hoje é serenidade. Serenidade é a mesma coisa que calma, que tranquilidade, que mansidão. Ou seja, ausência de perturbações, ausência de agitações. E a doutrina espírita, como dissemos, como um dos objetivos a desenvolver nesse estudo de hoje, ela é riquíssima em nos ofertar ferramentas para que consigamos adquirir em nosso cotidiano, em nosso estilo de vida, em nosso dia a dia, essa bênção que é a serenidade e consigamos cultivá-la, desenvolvê-la e mantê-la. Comecemos falando, por exemplo, da chamada fé raciocinada, esse conhecimento tão valioso que a doutrina espírita nos oferta. Quando cremos, quando somos convictos, mas porque essa nossa crença, essa nossa convicção, ou seja, a nossa fé, ela está baseada em raciocínio, em lógica. Pensemos no seguinte: sabemos que existe um único Deus que é a inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, que é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas, que é onipresente, está em todos os lugares, que é onipotente, ou seja, é o Todo-Poderoso. É um Deus que é soberano em justiça e bondade. Fora outros atributos que poderíamos elencar aqui desse ente supremo, nosso Criador. Se Deus é soberano em justiça e bondade, é a inteligência suprema, é infinito em suas perfeições, ele é perfeito, ele não pode ser um ser sem sabedoria, injusto ou mau. Sendo justo e bom, e não somente justo e bom, mas soberanamente justo e bom, aquele no universo mais justo e com mais bondade, Deus sabe a todo tempo, a todo instante, de nossas, não só de nossas vidas, mas de nossas existências, tudo o que se passa conosco. Nos conhece pelo nome, conhece a cada um de nós, todos nós, suas criaturas. Conhece nossa intimidade, nossos quereres, nossas vontades, especialmente nossas necessidades, aquilo que precisamos. Conhece sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas angústias, as nossas inseguranças, as nossas aflições, conhece os nossos sentimentos, tudo por que passamos, todas as nossas dificuldades, as situações por que passamos que nos são trabalhosas, desafiadoras e muitas vezes sofridas. Deus sabe disso tudo, está ciente disso tudo a respeito de cada um de nós, de cada uma de suas criaturas e a todo tempo. Se Deus sabe disso, se Ele sabe das nossas aflições, se Ele sabe das nossas dificuldades,
sendo Ele perfeito, justo e bom, tudo por que passamos, todas as dificuldades pelas quais passamos, e podemos falar sobre expiações e ou provas, não são desatenção por parte de Deus para conosco. Não são falta de atenção do Criador para com suas criaturas. Não são desatenção do Pai para conosco, seus filhos e filhas. Ora, isso tudo é exercício de lógica, exercício de raciocínio. Se não são desatenção, se não são injustiça de Deus, porque Ele é soberanamente justo, se o que nos acontece de difícil, de desafiador, de sofrido, não é maldade de Deus, não é castigo de Deus, porque Ele é soberanamente bom, só pode ser algo bom. Só podem ser situações úteis para as nossas vidas. Só podem ser estímulos educativos do Supremo Pedagogo do Universo, chamado Deus. Aquele que, como Pai muito amoroso, muito atencioso, muito cuidadoso, sempre atento à educação de seus filhos, sempre atento à condução e melhor progresso e aperfeiçoamento de suas criaturas, sempre vai nos ofertar o remédio necessário para cada um de nós, por mais que esse remédio muitas vezes seja amargo. E Deus é um Pai tão amoroso que Ele, em grande maioria das vezes, em grande parte das vezes, antes de reencarnarmos, antes de voltarmos a uma nova existência material, num novo corpo de carne, fenômeno esse chamado de reencarnação, antes disso, na grande maioria das vezes, nesse atual estágio de aperfeiçoamento, ou evolutivo, se quisermos usar essa expressão, que nos encontramos, antes disso, Deus permite que nós escolhamos as provas e ou expiações pelas quais queremos passar para o nosso aperfeiçoamento. Então Deus é tão bom que Ele nos anuncia, que Ele nos permite saber com antecedência os pontos chaves da nossa futura e mais próxima encarnação. E dentro desses pontos chaves, obviamente, pelo nosso ainda atual expressivo estado de imperfeição, é claro que não poderiam deixar de estar situações difíceis, desafiadoras, trabalhosas, incômodas, desconfortáveis e muitas vezes sofridas. Que a doutrina espírita nos convida a ter um olhar sobre essas ocasiões mais maduro, mais amadurecido, porque nos ensina que todas essas ocasiões, sendo provas propriamente ditas, ou provas genéricas sofridas, chamadas de expiações, trabalhosas, difíceis de serem cumpridas, muitas vezes sofridas, chamadas as expiações, que são consequências de atitudes passadas, né? A doutrina espírita nos convida a olhar para essas ocasiões tendo um olhar diferenciado, um olhar amadurecido, fazendo com que nós, inclusive, agradeçamos estas oportunidades. Como nos diz Paulo de Tarso, o apóstolo das gentes, em carta aos Tessalonicenses, ele nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Essa é a visão madura
que a doutrina espírita nos convida a ter diante das situações difíceis da vida, né? Em tudo dai graças, em tudo devemos agradecer. A doutrina espírita por esse exercício de fé raciocinada, nos convida a ter uma postura mais serena diante das dificuldades. E que dificuldades, por exemplo, seriam essas? A doença do corpo, um diagnóstico, por exemplo, de câncer com metástase, uma paraplegia, uma dificuldade renal, cardíaca, hepática, neurológica, uma dificuldade motora, uma notícia de demissão no emprego, dificuldades financeiras, dificuldades de recursos materiais, de dinheiro, comprometimento de consumo material por conta disso, dificuldade de pagar as contas, de botar comida na mesa dentro de casa, uma traição de um amigo, de um ente querido, de um familiar, de cônjuge, de uma cônjuge, a maledicência alheia, a fofoca, a injúria que te coloca em situação, que nos coloca em situações que nós entendemos num primeiro momento como injustas, comprometedoras de nossa imagem, o fenômeno morte associado a um ente querido, o fenômeno morte de um filho, de uma filha em tenra idade, pequenos ainda, crianças, um acidente de trânsito, uma calamidade, uma catástrofe, uma epidemia, uma pandemia, enfim, são inúmeras os acontecimentos num planeta ainda considerado de provas e expiações como o da Terra, e que são testes educativos de Deus para que desenvolvamos ainda mais essa chamada fé raciocinada e, tendo como ferramenta poderosíssima, valiosíssima, a serenidade, que é fundamentada, que pode e deve ser fundamentada, cultivada e desenvolvida através dos fartos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Sendo esse Deus bom, justo, perfeito e inteligente, que sabe de tudo e de todos a todo momento, é claro que tudo que nos acontece é para a nossa própria educação. É claro que tudo que nos chega são estímulos para que desenvolvamos ainda mais a nossa fé, para que desenvolvamos ainda mais a própria serenidade, mesmo diante das maiores dificuldades. É natural que num primeiro momento sintamos intranquilidade, aflição, angústia, agonia, ansiedade, que fiquemos perturbados, impactados pelos acontecimentos expiatórios, provacionais, quando esses se apresentam para nós em nossas vidas, no nosso dia a dia. É normal que nos impactemos e que sintamos esses tipos de sentimentos. Mas também Paulo, como Paulo nos diz, o mesmo Paulo de Tarso, na segunda carta dele aos Coríntios, nós podemos até ficar abatidos, mas não destruídos, não aniquilados. Nós podemos estar atribulados, mas não angustiados, e até perplexos, mas não desesperados, não sem esperança. Palavras desse apóstolo Paulo de Tarso também. E que a doutrina espírita tem tantas e tantas informações que ratificam essa fala, que é uma fala cristã, de um dos seguidores do Cristo, tocado em intimidade por Jesus,
esse apóstolo Paulo, e que a doutrina espírita ratifica essa sua fala e tantas outras do próprio Cristo, a nos oferecer esse instrumento valiosíssimo chamado serenidade. Mas e se advém a morte, que seria o ponto extremo, talvez, das preocupações das pessoas, né? Nós falamos de tanto, o desemprego, a falta de dinheiro, a falta de recursos, traição, doença do corpo, né? A morte, o fenômeno morte dos outros, e não falamos do nosso, do fenômeno morte com a gente, né? No atual cenário que vivemos, no planeta Terra, em 2020, nessa situação pandêmica pelo novo coronavírus, a epidemia da enfermidade Covid-19, o medo da morte ronda as pessoas e deixa as pessoas numa situação de falta de serenidade muito intensa e constante. E aí o espírita, o simpatizante do espiritismo, o estudante do espiritismo, o espírita tem também muitas ferramentas para não temer a morte. Primeiro, porque ninguém morre. Morrem corpos. O espírito é imortal. O espírito é infinito. O espírito não tem fim, ele não morre jamais. Nós, criaturas de Deus, somos imortais. O corpo que hoje animamos morrerá um dia, como tantos outros corpos que animamos no passado já morreram, e como tantos outros que animaremos, que encarnaremos no futuro, morrerão. Não será a primeira nem a última vez. Quantas e quantas vezes já vivenciamos o fenômeno biológico, apenas corpóreo, chamado morte. Então, o espírita sabe que ninguém morre, morrem corpos. Nós, espíritos, individualidades, criaturas, não morremos. Um outro motivo que temos para não temer exageradamente a morte, porque certa preocupação com a morte é importante pelo instinto de conservação. Sabemos da lei de conservação, que devemos fazer de tudo para conservarmos o máximo possível a saúde do corpo, a nossa encarnação, a vida corpórea, por essa a vida corpórea ser imprescindível, indispensável para o nosso processo de aperfeiçoamento intelecto-moral, nosso processo de transformação moral para melhor e de desenvolvimento intelectual também. Mas refiro-me ao medo exagerado da morte. Um dos outros motivos, porque não devemos, como espíritas, ter esse medo doentio, esse medo perturbador da morte, já falamos que é o que ninguém morre, né? Um outro motivo é que corações que se amam nunca se desvinculam. Porque as pessoas têm medo de morrer e deixar uma pessoa querida, ou se separar de uma pessoa querida, uma pessoa amada. Mas corações que se amam nunca se separam. Podem se afastar temporariamente por uma questão apenas de mundo material e mundo espiritual. E é um afastamento temporário e não constante. Por que não constante? Porque, por exemplo, a cada noite ou a cada vez que nosso corpo dorme, nós espíritos temos a oportunidade, através do fenômeno chamado emancipação da alma, de nos semi-desligarmos desse corpo e de, enquanto espíritos, visitarmos entes queridos já desencarnados, que já passaram pelo fenômeno morte e já estão desligados do último corpo que os serviu. E podemos até visitar espíritos queridos e amados que já desencarnaram e podem até estar reencarnados em outro corpo. Mas eles também semi-desligados, também pelo fenômeno de emancipação da alma, por exemplo, com o corpo dormindo num outro lugar, num outro país, e até mais distante que país, num outro planeta, mas não quero
me aprofundar para não causar muita confusão, nós podemos nos encontrar. Então essa separação entre espírito que desencarnou, ou seja, que passou pela morte e já se desligou do corpo, e espírito que ainda está encarnado, e que são corações que se amam, são almas que se amam, não existe separação para corações que se amam. Existe um afastamento temporário e não constante. Porque, havendo a permissão dos benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiães, espíritos guias espirituais, há possibilidade sim do encontro, para que matemos a saudade, para que nos atualizemos de informações, enfim, para que haja essa maior proximidade entre espíritos que se amam, independente do plano material e do plano espiritual. Fora que pelo pensamento nós emanamos sentimentos, ondas mentais de carinho, e esses corações continuam vinculados e unidos também pelo pensamento. E um terceiro motivo pelo qual o espírita não deve temer a morte é porque, como falávamos, pelo exercício de fé raciocinada da bondade, da justiça, do cuidado, da atenção de Deus para conosco, Deus continua cuidando de quem está encarnado e de quem desencarnou. Deus não deixa de cuidar das pessoas porque temos medo. Ah, mas como é que vai ser se eu morrer e o outro que fica? Um familiar vai ficar desamparado. Ou mais, quem está aqui, ah, mas ele está desencarnando. Como ele vai ficar? Deus continua cuidando de todo mundo, irmãs e irmãos. Deus não deixa de cuidar de ninguém, independente se está encarnado, desencarnando ou desencarnado, ou reencarnando. Deus continua cuidando de todo mundo. Então, por esses três motivos básicos, fora outros motivos tão relevantes, nós temos informação suficiente para também não temer a morte. E para que temer a morte de forma desequilibrante, perturbadora, sendo mais um instrumento para a manutenção da nossa serenidade. E dessa forma, adquirindo serenidade, cultivando-a, exercitando em nosso dia a dia, porque nós falávamos que não é problema nós ficarmos impactados por sentimentos de angústia, de aflição e de perturbações. A dificuldade está quando nós, sabedores disso tudo, tendo esse monte de ferramentas em nossas mãos, ferramentas do Evangelho, ferramentas da doutrina espírita, nós insistimos em nos manter em postura desequilibrante, em postura perturbadora, angustiante, em nossa intimidade, nos nossos corações e mentes. O problema está aí. Sentir não é o problema é manter o sentimento. Não é problema ter o sentimento de ansiedade e aflição, o problema é quando a gente o mantém, é quando a gente não se esforça para, através do raciocínio, da lógica, da prece, da boa conversa, do bom diálogo com pessoas queridas que nos amam, com bom diálogo com os nossos benfeitores espirituais, com Jesus, com Deus, com o estudo, ou seja, com todas essas ferramentas, quando nós insistimos em nos manter sob uma atmosfera perturbadora. Vejamos o porquê, entrando na questão do objetivo final, falando sobre saúde no sentido amplo da palavra. Nós temos uma atmosfera fluídica que nos cerca. Fluidos são essa matéria muito refinada, imponderável, por ser tão sutil. Esse tipo de matéria é chamada fluido, que nós poderíamos comparar muito superficialmente a energias. O nosso perispírito, que é o nosso corpo fluídico, que dentre outras funções tem a de manter nós espíritos propriamente ditos ligados ao nosso corpo durante a encarnação, o nosso perispírito é composto por fluidos. Sabemos disso.
E essa qualidade energética dos fluidos depende das nossas atitudes. O que quero dizer com isso? Toda vez que nos mantemos em postura de pensamentos e sentimentos, de raiva, de ódio, de ciúme, de inveja, de angústia, de aflição, de ansiedade, ou seja, de perturbações várias, toda vez que nós nos mantemos neste tipo de postura, neste tipo de atmosfera psíquica, ou seja, nós nos prolongamos, nós nos mantemos, nós ficamos detidos numa atmosfera de pensamentos e, consequentemente, de sentimentos nocivos, perturbadores, de desequilíbrio, doentios. A nossa qualidade energética fluídica do perispírito, ela fica ruim, ela também fica nociva. E isso impacta diretamente no nosso corpo. Porque o perispírito é esse elo, é essa chave de conexão entre mundo material e mundo espiritual, entre corpo de carne e espírito propriamente dito durante a encarnação. É pelo perispírito que um interfere sobre o outro e vice-versa. O espírito propriamente dito interfere no corpo e o corpo interfere no espírito propriamente dito, que somos nós, o espírito. Então, a qualidade fluídica, a qualidade energética fluídica do perispírito se transforma de uma forma, mesmo que momentânea, de uma forma de baixa qualidade, nociva, deletéria, insalubre, doentia, e isso impacta no corpo. E o contrário é verdade também, quando pela serenidade, quando pela fé raciocinada, pelos conhecimentos que adquirimos com Jesus, também via doutrina espírita, quando pelo exercício da fé raciocinada, pela aquisição de serenidade, de exercitar essa serenidade no nosso cotidiano, mesmo frente às situações mais desafiadoras de nossa vida, quando por esse exercício, por essa postura não perturbada, nós conseguimos ter um cotidiano mais tranquilo, mais confiante, com mais esperança, com mais fé, com mais serenidade, com mais calma, com mais tranquilidade. A qualidade energética dos nossos fluidos do perispírito estará então salutar, mais equilibrada, mais benéfica, mais sadia, e isso impacta diretamente no corpo. De que forma? Por exemplo, em tempos de pandemia, nós precisamos fazer de tudo para manter a nossa imunidade, ou seja, o nosso sistema de defesa do organismo contra agentes de doença, agentes exteriores, como por exemplo um coronavírus. Nós temos que manter esse sistema de defesa forte, fortalecido, pela boa alimentação, pela prática regular de exercícios físicos, pela boa quantidade e qualidade de horas de sono e por diversos outros motivos, inclusive pela serenidade. Porque essa calma vai impactar diretamente na qualidade energética dos nossos fluidos, que inevitavelmente vão repercutir no corpo de carne. Se nós temos e nos exercitamos em manter a valiosíssima serenidade, nós temos uma chance maior de manter uma qualidade energética fluídica perispiritual por mais tempo no nosso dia, mais benéfica, mais salutar.
o que inevitavelmente vai repercutir de forma positiva no nosso corpo, por exemplo, no nosso sistema imune, na nossa imunidade, que é a defesa do nosso organismo contra possíveis doenças. Assim como o contrário fará com que, na falta da serenidade, na falta desse exercício de aquisição e manutenção de serenidade, nós temos uma qualidade energética fluídica de nosso perispírito insalubre, doentia, fazendo com que isso inevitavelmente repercuta no corpo, por exemplo, deprimindo as capacidades de defesa do nosso organismo, enfraquecendo a nossa imunidade. Fora tantas e tantas outras consequências da falta de serenidade em nossas vidas. E como espíritas, companheiros, nós temos a consciência de que, em estado de perturbação mental e, consequentemente, com sentimentos nocivos, prejudiciais para nós mesmos, nós não só abrimos portas para a doença física, mas também para a doença psíquica, para a doença espiritual. Por exemplo, através das obsessões, que são, falando superficialmente, as atitudes de espíritos maus, não espíritos maus eternamente maus, mas espíritos momentaneamente em atitude do mal, se aproveitando no nosso estado de desequilíbrio, querendo nos prejudicar, seja por vingança, seja por inveja, seja por afinidade de tendências. Quando nós estamos ansiosos, angustiados, chamamos, convidamos, por magnetismo, atraímos outros espíritos também angustiados, aflitos, entristecidos, ansiosos, desesperados. E por aí vai. Então abrimos portas para a falta de saúde também, não só física, mas psíquica, espiritual. E, como espíritas, temos uma grande responsabilidade como detentores desse tipo de conhecimento. Todos esses, fora outros que não citamos, mas todos esses conhecimentos citados até aqui. Nós temos uma grande responsabilidade em forma de atitude espírita, de manter a nossa calma, a nossa serenidade, promovendo saúde por essa força moral que conquistamos, promovendo saúde em nós mesmos, e saúde no sentido amplo da palavra, como falamos. E uma vez que nos detectamos, que nos percebemos capazes de sermos instrumentos úteis para Jesus na sociedade, porque conquistamos essa bênção chamada serenidade em nosso cotidiano. É óbvio que não estaremos serenos 100% do tempo, mas a partir do momento que nos importamos com isso, que damos atenção devida para essa valiosa postura de vida, temos uma maior chance de conseguir nos manter mais serenos na maior parte do nosso dia. Então, quando percebemos, humildemente falando, que por conta dessa nossa conquista individual, que é o que Jesus quer, é o que Deus quer de nós, dentre outras conquistas, por essa nossa conquista individual, podemos ser instrumentos úteis para Jesus. De que forma? Transmitindo para os nossos companheiros de jornada, para os nossos irmãos, para os nossos próximos, mais próximos especialmente, aqueles que estão dentro de casa conosco, para os nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, de bancos escolares, enfim, da nossa vida de relação em geral, especialmente os que estão dentro de casa conosco, os nossos próximos e mais próximos, nós podemos envolvê-los, podemos influenciá-los, podemos contagiá-los com essa ambiência, essa atmosfera fluídica de paz, de calma, de tranquilidade, de esperança, de fé, de bom ânimo, de serenidade.
Então nós também, como espíritas, podemos e devemos pensar na nossa responsabilidade de nossas atitudes, pelo nosso exemplo, pela nossa postura no dia a dia, pelo nosso falar, pelo nosso agir, pela forma como abordamos os nossos semelhantes, como nos dedicamos a ouvi-los e a oferecer uma palavra, ou um abraço, ou uma prece, ou um sentimento, para que eles também possam se beneficiar, se sintam encorajados com essa pequena contribuição que podemos dar, para que eles também, pela conquista individual deles, consigam estar por mais tempo em seus cotidianos em estado de serenidade. Então, irmãs e irmãos, dessa forma percebemos como é rica a doutrina espírita, como ela é riquíssima de conhecimentos que nos possibilitam não só ter o conhecimento que fala ao nosso coração, que nos dá paz quando lemos as letras cristãs, as letras espíritas, não só quando nos debruçamos sobre as obras de Allan Kardec, não só quando ouvimos uma palestra espírita, um estudo espírita, mas nos dá a possibilidade de não só sentir isso quando aprendemos, mas de praticar isso em nosso cotidiano. É o que eu chamo de aquisição de postura de serenidade e de manutenção e desenvolvimento dessa em nossas vidas, especialmente pelo conhecimento e prática da chamada fé raciocinada, pelo conhecimento da lei de causa e efeito, pelo conhecimento da infinita bondade e misericórdia divina para conosco, criaturas suas e muito amadas por Ele, por Deus nosso Pai. Então, me despedindo, mais uma vez quero agradecer pela oportunidade de serviço, por esse nosso encontro, por essa alternativa tecnológica tão importante nos dias de hoje. E antes de terminarmos, gostaria de convidar a todos para que mais uma vez façamos uma prece, falemos com os nossos companheiros, agradecendo muitíssimo, Jesus, essa tua santa doutrina de luz, de paz e de amor em nossas vidas, chamada Espiritismo. Te agradecer muitíssimo, Jesus, a oportunidade que temos em encontros, mesmo à distância, usando dessas possibilidades do avanço tecnológico nos dias atuais em que nos encontramos, mesmo distantes do ponto de vista corpóreo, nos encontramos unidos em pensamentos e em sentimentos, em Teu nome sempre, Jesus querido. Queremos agradecer a cada anjo guardião, a cada benfeitor espiritual, e queremos aproveitar a prece, que também é oportunidade de caridade, para pedirmos que dos nossos corações saiam os melhores sentimentos, envolvidos de fluidos nessa corrente mental que sempre vai envolvida de uma corrente fluídica. Que essa corrente fluídica dos nossos melhores sentimentos atinjam agora aqueles que mentalizamos, aqueles que vêm às nossas mentes agora nesse momento, Senhor. Aqueles que sabemos que necessitam do sentimento de paz, de equilíbrio, de serenidade, de fé, de bom ânimo. Necessitam de saúde, não só física, mas saúde da alma, saúde mental, saúde espiritual. E que talvez até necessitem mais de Deus em seus corações.
que nesse momento que o nosso planeta Terra passa, que é momento guiado por Deus, ofertado por Deus como oportunidade de nos educarmos e de nos melhorarmos ainda mais. As almas que partem, através do fenômeno morte, possam receber também o nosso amparo, o nosso melhor sentimento, de certeza de que Deus não deixa de cuidar de ninguém. Deus continua cuidando de todos, que ninguém morre, a vida continua, que mais uma etapa está cumprida e que virão novas experiências, novos aprendizados e novos bons momentos pela frente. Que gratidão temos, Senhor, que gratidão temos por essa paz que a certeza da vida futura, a certeza do amor de Deus e a certeza do amor entre as criaturas que nos envolve, nos consola e nos faz seguir adiante. Mais uma vez e finalmente, Jesus muito amado, nosso irmão maior, muito obrigado. Dessa forma, companheiros Ivair, Bia, demais companheiros do Núcleo Espírita, Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, quero agradecer e despeço-me, desejando tudo de melhor, tudo de mais positivo para vocês todos. Um abraço muito carinhoso e até uma próxima oportunidade.